A vida de solteiro nem sempre é simples, pode ser muito complicada. E hoje nós vamos conhecer aqui um casal de noivos que tem uma história aí da vida de solteiro que eles vão compartilhar com a gente. E eu tenho certeza, Cristiane, que muitos solteiros que estão em casa vão se identificar tanto com a Marcela quanto com o Luiz. Vocês vão ver que os dois extremos, né? Você tem aí aqueles solteiros que estão sempre num namoro, estão sempre com alguém, procurando, vendo se dá certo, e aqueles solteiros que evitam namorar porque não querem se dar mal e acabam não tendo ninguém, né, ao mesmo tempo. Você, especialmente, que sempre teve o sonho de encontrar aquela pessoa, de formar uma família, casar, etc, etc, mas esse sonho sempre vem escapando pelos seus dedos. Você não sabe por quê. Vamos conhecê-los? Vamos entender qual foi a história deles? Venha com a gente. Tudo bem, Marcela e Luiz? Bem-vindos ao programa. Tudo bem, Renato, Cris. Como é que vai? Vocês estão hoje noivos, eu entendo, não é isso? Sim. Exatamente. Há quanto tempo vocês estão juntos? 2 anos e alguns meses. 2 anos e alguns meses, estão noivos, já está marcado o casamento ou não? Ainda não marcamos a data exata, mas é esse ano. Este ano. Tem uma previsão. Ok, muito bem. Vamos então, antes deste noivado, deste relacionamento de 2 anos, 2 anos para trás, né? Como foi a história de vocês? Vamos começar com você, Marcela. A sua vida amorosa, desde lá, sei lá, da adolescência, você já começou na adolescência, até você conhecer o Luiz. Como foi? Foi bastante complicada, Renato. Eu cresci numa casa assim bem desestruturada, né? Falando da questão familiar. A minha mãe, logo quando ela estava grávida de mim, ela brigou com meu pai, descobriu que ele tinha uma outra família e eles se separaram. Então eu cresci só com a minha mãe e com essa ausência de pai, isso me fez sofrer bastante, né? Eu senti muita falta. Hoje em dia a gente vê muita gente falando em produção independente, né? Colocando essa questão como uma tendência. Eu que passei isso na pele, eu discordo completamente. Eu jamais teria um filho sozinha porque eu senti muita falta do meu pai. E acho que isso criou em mim, durante a minha adolescência, a minha infância e adolescência, e também na minha vida adulta, traumas, assim, uma insegurança tremenda, né? E eu me sentia assim como se eu andasse com uma perna só, né? Eu me sentia assim diferente das outras pessoas, né? Foi bastante sofrido e eu acho que isso refletiu diretamente na minha vida amorosa. Como? Então, eu me envolvia sempre com pessoas erradas. Então, as histórias que eu ouvia falar do meu pai, que ele era um boêmio, que ele tinha uma mulher em cada parte do mundo, parece que eu me envolvia exatamente com esse tipo de homem, né? Então, aquela pessoa que me pisava, me desvalorizava, era aquela que eu acabava me envolvendo, né? E aí eu sofri demais. É importante pontuar isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu que escolho errado. Mas a carência dela, né, a insegurança dela é tão grande que ela aceita qualquer um. Ela já está programada. Ela já está programada. Programada para escolher errado. Não é? No seu caso, aquela sua carência a programou para escolher alguém que tinha a figura do seu pai. Né? As pessoas acham que isso é besteira, bobagem. Porque é só a insegura que vai aceitar um cafajeste. Exatamente. Aqui se valoriza, não aceitaria. Então o cafajeste, ele acha fácil conquistar as inseguras, as carentes. Então elas pensam que elas têm aqui uma coisa assim, eu só atraio o homem ruim, mas na verdade não é que elas atraem homens ruins, é que elas têm uma carência muito grande que não deixa elas enxergarem que aquela pessoa ali não quer o bem dela. Exatamente, eu não conseguia ver isso, né? Eu me envolvi com uma pessoa que foi assim, o maior sofrimento. Quando eu cheguei à palestra, eu estava envolvida com ele e eu me sentia exatamente assim, numa prisão. Parecia que eu não conseguia sair daquele relacionamento. Ele me pisava, ele me humilhava, eu peguei ele 2 vezes com outras mulheres, né? E aquilo para mim foi uma ferida tão grande na época que eu pensava em morrer, porque eu queria morrer para acabar aquela dor, parar de sentir aquilo, né? E enfim, era um inferno. Mas e eu não conseguia, eu não conseguia me desvencilhar daquilo. Eu me sentia exatamente assim, presa. Aquilo para mim, aquele relacionamento era como se fosse, dar um exemplo, um vício de drogas, entendeu? Eu era viciada naquela pessoa e eu achava que era uma utopia. Primeiro porque eu ouvi minha infância inteira e durante a minha adolescência que homem era tudo igual e homem não prestava. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar
E isso porque ela tinha uma mágoa tremenda do meu pai, né? Foi uma situação bastante... foi um trauma muito grande para ela, então... Eu ouvia isso, então o reflexo, o modelo referencial de homem na minha cabeça era esse. Ah, o homem então não presta, então, vamos dizer assim, eu meio que aceitava aquilo, né? Ah, os homens são todos iguais, tal. E eu continuava investindo naquele relacionamento com uma esperança, um dia ele vai mudar. Um dia ele vai mudar. No fundo, eu tinha essa pequena esperança. E aceitava coisas, assim, horríveis, né? Traições, humilhações. Ou seja, ele não me dava um pingo de valor. E você ficou por quanto tempo investindo nesse relacionamento? Neste relacionamento, praticamente 2 anos. Nesse sofrimento. Mas assim, eu tinha tido relacionamentos anteriores também, que era a mesma coisa. Eu me lembro que parece que eu atraía aquelas pessoas que mais me criticavam, mais me desvalorizavam, né? Eu era tão insegura que... Como eu vou explicar isso? Eu acho que eu passava, eu era insegura, então eu me fechava no meu mundinho, porque eu não queria que aquela pessoa visse que eu era menor que ela, porque na minha cabeça era esse o modelo que eu tinha de mim mesma. E isso transmitia, as pessoas tinham uma leitura errada, uma interpretação errada dessa minha posição. E eu passava uma impressão, acho que de arrogância, de metida. Eu ouvia muito isso, mas não era isso, era a minha insegurança, né? E então isso acho que fazia essas pessoas me criticarem mais ainda, acho que nessa intenção, vou baixar a bola dela, né? E, na verdade, o que eu menos precisava era isso. Então, estava cada vez mais para baixo. Então, você aceitava relacionamentos assim, na esperança de que um dia aquela pessoa iria por amor ou... Mudar. Você iria conseguir fazer mudá-lo. O que o seu pai, sua mãe não conseguiu fazer com seu pai, exatamente, você talvez conseguiria fazer com alguém. Era isso que eu pensava. E assim, eu não tinha parâmetro nenhum, né? Para mim, eu agia completamente baseada na emoção. Aliás, hoje, né, com outra visão, o pior conselho que eu recebi a minha vida inteira, age pelo seu coração. E nessa eu quebrei muito a cara, né? Como eu escolhi os meus relacionamentos? É uma atração. Ele é bonito, ele tem um sorriso bonito. Só que eu não pensava, bom, esse sorriso bonito aí vai me fazer chorar bastante, vai me fazer sorrir junto, né? E era isso que acontecia. Então eu escolhia super mal, me envolvia, bonito, tá, um bom candidato. E eu não analisava a pessoa, me envolvia quando eu via, eu já estava envolvida numa tremenda furada. E o que me trouxe muito sofrimento durante muito tempo, a ponto de achar que era uma utopia ter um relacionamento feliz. Eu já não acreditava mais nisso. Aí você, quando terminou, depois de sofrer muito nesse relacionamento, você ficou por um tempo sem nenhum relacionamento, é isso? Então, depois desse relacionamento, eu conheci a palestra, a Terapia do Amor, né? E aí foi uma coisa assim, parece que eu saí daquela prisão. Parece que veio alguém ali, abriu a porta e me tirou dali. Eu conseguia enxergar, bom, eu tenho essas migalhinhas aqui de momentos bons com ele, mas tudo isso aqui é sofrimento. E eu falei, poxa, o que eu estou fazendo comigo mesma, né? E eu recebi uma força ali interior de me afastar daquele relacionamento. E mudou tremendamente, assim. E aí eu fui curada, né, de toda aquela dor, eu consegui, graças a Deus, me livrar daquela pessoa, assim, daquele relacionamento, né, e perdoar, e esquecer e me valorizar. Só que eu me acomodei um pouco, porque como eu tive um modelo, eu cresci só com a minha mãe, e eu tive um modelo dela de workaholic, de trabalhar o dia inteiro, de pensar só na carreira, no dinheiro e tal, eu me voltei para essa área, trabalho, carreira, dinheiro, e deixei um pouco de lado a minha vida sentimental. Quer dizer, deixou na prateleira. Deixei na prateleira, exatamente. E investiu na carreira. Exatamente. Bom, foi assim que o Luiz te encontrou, né? Nesse período, nessa fase aí de não quero, estou bem sozinha e tal. Foi nesse período, né, Luiz? Mas vamos saber um pouquinho do passado do Luiz agora. Como era a sua vida de solteiro, a sua vida aí de procurando alguém? Olha, Renato, eu sempre vivi uma vida de muitas baladas, muito boêmio, conhecendo muitas mulheres. E chega a conhecer várias mulheres em uma semana. Você se via casado? Você queria casar? Como era?
Eu me via, porque eu tive um exemplo muito forte na minha vida, que foram meus avós, que tiveram um exemplo muito legal de que é o amor verdadeiro e eterno, né? Então eu ficava nessa busca incessante de conhecer alguém que fosse compatível com o meu perfil. Só que tinha um porém, o meu perfil também não era o mais ideal, né? Então eu acabava atraindo também pessoas que realmente não era aquilo que eu precisava. Então você teve vários relacionamentos? Bastante. Ficou com muitas pessoas? Muitas pessoas. E você, quando estava com alguém, como era? Você se entregava de coração? Você se reservava para não partir o coração? Como é que era? Não, sempre tinha um pé atrás, né? Porque existia uma insegurança muito grande, ao ponto de querer ficar vasculhando a vida da pessoa, aquela coisa mesmo de detetive, de olhar o celular, de buscar invadir as senhas e ver o Facebook, né, o Orkut, toda aquela coisa, de querer investigar a vida da pessoa. Quando você achava uma coisa errada, te dava um alívio, assim, tá vendo? Sabia que tinha uma coisa errada. Pois é, exatamente isso. Sabia que essa daí não era, aí já partia, aí ficava com aquela pessoa até arrumar outra, né? Então já estava buscando outro. Então você mantinha uma até aparecer outra. Até aparecer outra, não, eu ficava buscando. Alguma coisa errada, na hora que eu achava, mantinha e já ia buscando. Mas você não sabia o que você estava procurando, na verdade, né? Eu estava procurando defeitos. Porque você tinha a idealização da sua avó. Da minha avó, dos meus avós. Você queria aquilo, só que você não sabia como chegar àquilo. Exatamente. Né? Então, qualquer atritozinho, qualquer probleminha, qualquer diferença, já era um sinal vermelho para, olha, essa aí não tem futuro. Não tem futuro. Procura a coisa errada que você vai achar. Exatamente. É o que nós falávamos aqui no programa anterior, esta semana mesmo, que não adianta as pessoas quererem realizar o sonho de se casar se elas não sabem como. Não adianta, você tem um sonho. É igual as pessoas falam assim, eu quero ser rico. Né? Todo mundo quer ser rico, né? Mas se a pessoa não recebe a instrução, o caminho, não sabe como seguir o caminho, não adianta sonhar ser rico. Então talvez você tenha cometido este erro, você tem sonhado em ser feliz no amor, você quer se casar, até ver outros casais que você diz assim, poxa, eu quero isso pra mim, queria alguém assim e tal. Mas você não sabe chegar lá. Aliás, você não sabe nem ser esta pessoa que vai atrair alguém assim, que era o caso do Luiz. Então, por isso você fica numa busca incessante, você passa de vários relacionamentos para vários relacionamentos, você talvez está aí no outro lado de alguém assim, você está com alguém, mas essa pessoa só está com você até aparecer alguém mais interessante que você. Você não tem segurança nenhuma nesse relacionamento. Então, esta era a caminhada do Luiz na vida dele. Até que um dia ele encontrou a Marcela, quer dizer, conheceu a Marcela. E aí a história foi diferente. Ele vai dizer daqui a pouquinho por que foi diferente, porque a Marcela foi diferente de todas as outras que passaram na vida dele. Não é isso, Luiz? É isso aí. Bom, a gente vai conhecer daqui a pouquinho como aconteceu isso, mas veja agora o que entrou na vida dos dois para mudar de fato a história da vida amorosa deles. Preste atenção. Quem sofreu com os problemas causados pela traição foi o Jackson e a Camila. Nós nos conhecemos pelas redes sociais e aí no nosso namoro começaram os problemas justamente por causa da ex-namorada dele, que aí eles mantinham contato e eu não tinha entendimento, né? Eu não conseguia separar as coisas. Foi através da terapia do amor que eu aprendi a ser mais compreensiva, a dialogar mais, né, aquilo que estava acontecendo. E aí ele veio na minha mudança, ele também veio junto comigo e aí foi que tudo aconteceu, tudo mudou. Nossa base é a terapia. Tudo no nosso relacionamento, que depois assim pode ser chamado de relacionamento, foi depois da terapia do amor. As bagagens de relacionamentos passados é o que tem atrapalhado a vida de muitos casais. Saber lidar com os problemas que surgem é o fundamental para garantir o futuro do relacionamento. Eu vim de um casamento destruído. Eu vivi 17 anos com minha outra esposa e era só brigas, desentendimentos, discussões, traições, entendeu? Da minha parte. Eu era uma pessoa difícil de se conviver. E depois de todo esse sofrimento, eu me separei dela e conheci a Marilene. E durante 2 anos eu fiquei também com os mesmos problemas que eu tinha no outro casamento. Era noiva e também descobri que meu noivo
estava me traindo. Então eu me tornei uma pessoa muito depressiva e aceitava qualquer um. Foi quando eu conheci o Semi, ele teve assim, na época se apaixonou, então ele fazia todas as minhas vontades e era tudo que eu queria. Só que por detrás disso, depois que nós começamos a conviver, a vida de marido e de mulher, ele trouxe para o nosso relacionamento todos os problemas que ele teve no outro relacionamento. É comum, quando você está ferido, quando você está num relacionamento conturbado ou com um passado, uma bagagem, você olhar para outra pessoa e já ver tudo com maus olhos. Tudo que a outra pessoa faz, você já começa a presumir que é para te prejudicar. A pessoa já julga o pior, sem haver provas, sem haver nada, e isso começa a estressar a relação. Porque quando você convive com alguém que olha para você e só pensa mal a seu respeito, você quer ficar perto daquela pessoa? Você não quer ficar perto dela. A partir do momento que você começa a participar e a entender que tudo isso não provém do coração, mas provém do cérebro, você começa a se moldar. E dentro dessas palestras eu fui me moldando, fui me aperfeiçoando, até que quando a gente conseguiu se entender, o nosso casamento, que já dura 23 anos, não foi por acaso, foi realmente o ensinamento que a gente tem recebido todo esse tempo. O que foi mais importante para mim foi acreditar em mim, porque eu era uma pessoa que vivia o sentimento, eu vivia o sentimento dele. Eu não tinha sentimento por mim. Eu não me amava. Meus relacionamentos não deram certo. Era tudo errado, eu vivia tudo errado. E vivia uma vida amargurada, de altos e baixos. A Ana não acreditava que poderia ser feliz. Ela chegou nas palestras solteira e só após aprender a cuidar de si, conheceu o Walter. Eu era uma pessoa amargurada, que eu vim de um relacionamento que eu acreditava que ia dar certo. E em pleno namoro, eu fui traída. Então eu comecei a gerar dentro de mim aquela frustração de achar que todo homem ia fazer aquilo comigo, não mais se cuidar como mulher, não me vestia bem. Sabe, perdi minha autoestima, o meu valor como mulher. E deixei de sonhar, eu não acreditava mais que eu podia ser feliz. Se ela se sente feia, então a autoestima dela está baixa. Se ela se sente desvalorizada por alguém, a autoestima dela está baixa. A autoestima, né, a forma que você se sente, depende muito do exterior. Por isso que é muito frágil. Porque você não pode evitar muita coisa. Então eu me curei por dentro e passei a me valorizar. Buscar essa felicidade dentro de mim. Assistindo a palestra, eu me fortaleci. Eu vi que não era nada daquilo, que eu poderia ser feliz de novo. Aquele sonho que eu achei que nunca mais eu podia sonhar de novo, ele começou a nascer dentro de mim devido às palestras. E na terapia do amor, eu vi ele chegou em mim, a gente começou a se conhecer. E hoje nós estamos casados. No início estava tudo bem, mas passou um tempo, ele começou a me rejeitar, né? Começou a rejeição. E ele era só para os amigos, né? Para mim não. Aí depois a gente foi morar junto e os problemas acabaram aumentando, né? Porque daí eu já estava morando com ele. Ele bebia às vezes, né? Então assim, eu não tinha atenção dele. Eu dava mais atenção para os amigos. Na minha vida com a minha esposa praticamente não tinha, né? Porque quando eu ia pra rua, ficar com meus amigos, depois lá eu bebia e chegava em casa brabo ainda. Chegava em casa era só derrota. Hoje pra mim o importante é minha família. Hoje a minha família é em primeiro lugar. É importante vir às palestras porque, por mais que a gente tenha todo esse tempo de casamento, a gente sempre tem algo a aprender.
Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Então, foi a estas palestras que primeiro a Marcela veio e com o coração partido foi curada, depois decidiu dar uma pausa, investir na carreira, etc. Mas também, pelo menos, não se entregou mais para ninguém, né? Se guardou, Sim. Né? Menos mal. Com certeza. Né? Aí pintou o Luiz na sua vida e ela foi diferente, né, Luiz? Por quê? Bom, primeiro que foi uma mulher difícil de conquistar, né? Demorou... O tempo que a gente está junto, 2 anos, demorou o mesmo tempo para eu começar a me cumprimentar. Mais até. Né? Para ela é 2 anos, para você é 4, né? Exatamente. Mas eu cumprimentava de longe, assim, né? Então, e até a gente começar a trocar algumas conversas, demorou. Mas 2 isso anos. tinha uma razão, né? Com Eu já sabia certeza. do meu histórico, né? Acho que Assim, depois que eu aprendi nas palestras, eu comecei a não abaixar o meu padrão, né? Eu queria ali uma pessoa realmente decidida para um relacionamento sério. E eu conhecia, a gente tinha um amigo em comum, né? Por isso que a gente se encontrava algumas vezes. E o Luiz sempre tentando conversar comigo e eu conhecia a vida dele. Eu sabia que não era aquilo que eu queria mais. Então eu já não me atraía pelos boêmios, eu queria distância deles, né? Por isso que ele brinca, ele fala, você me cumprimentava assim de longe, né? Porque eu já queria distância dele. E... Enfim, foi aí que ele começou a vir, né, nas palestras e eu mesmo assim, eu pensei, ele não vai levar a sério, né, não vai mudar. E para minha surpresa, ele mudou bastante logo no início, né, a ponto dos familiares, dos outros amigos, da mãe dele me ligar chorando, falando, obrigada, porque o meu filho tá outro filho, ele tá super diferente e tal. E foi aí que a gente começou um relacionamento. Quer dizer que você veio para as palestras porque você entendeu que se não buscasse o mesmo padrão que ela tinha conhecido, ela não iria nem conversar com você. Primeiro foi um desafio, né? Porque eu falei assim, nossa, eu vou lá na terapia, eu era meio reticente em frequentar. Mas aí eu fui mesmo que aquela coisa de pagar para ver, né? Vamos ver se realmente é legal. Então foi no propósito de conhecer uma coisa uma porta de entrada que era falar sobre a terapia do amor, se era alguma coisa relacionada Mas, a uma... Luiz, eu quero pontuar uma coisa aí muito importante, porque eu quero que as mulheres que estão nos assistindo vejam como é importante você ter um padrão alto. Porque por causa desse seu padrão alto, ele teve que vir, mesmo com todo o preconceito, ele teve que vir. É verdade. Se você tivesse, ele é tão legal, depois eu mudo ele, provavelmente ele não estaria aqui com você. Com certeza. Certamente não, e assim, porque ela seria mais uma mulher naquela lista que você teve, né? De mulheres. Exatamente. Quer dizer, a diferença sua foi dizer não para ele. E você precisava de um não. Eu imagino que as mulheres não davam não para você. Era um pouco mais... Ela foi, acho que, a primeira desafio nesse sentido que eu tive. Foi, acho que, a atração Porque as mulheres principal. hoje só falam sim. É verdade. Elas não falam não. É muito fácil, né? É muito. E foi meio que uma aposta. Ela falou assim, meu amigo, e ela falou assim, você tem que ir pelo menos para conversar, tem que ir 7 vezes. Ela fez uma brincadeira. Uma brincadeira. Eu falei, tá bom, eu vou lá 7 vezes. Daí eu fui, daí começava a cutucar ela. Falei, tá vendo? Isso daí é legal. Eu começava, e aí eu comecei a me interessar. E aí eu fui, e aí hoje em dia a gente faz a obra também junto. Né? O que aconteceu assim? Você veio sem muita expectativa, ou talvez para fazer uma média para ela, vou. Sem nenhuma expectativa. Pagar para ver, tal. Aí, nesses 2 anos, o que aconteceu com você? Porque você chegou com toda aquela bagagem que você contou, querendo uma pessoa que tinha um padrão mais alto que o seu. E o que você recebeu vindo às palestras? Acho que principalmente, primeiro eu recebi uma mulher diferenciada, né? O que eu não estava acostumado. Uma pessoa que realmente me dava paz, né? O que eu nunca tive no relacionamento. Então, assim, lógico que todo relacionamento tem suas turbulências, mas sempre a gente tem o respeito e tem paz e confiança. Então, e confiança não foi uma coisa que eu sabia o que era.
no relacionamento, né? Eu sempre tinha desconfiança. E o que chamou a atenção mesmo foi aquela paz de espírito, de saber se ela está ali, o que ela está falando é verdade, que é uma coisa sobre um alicerce maior, né? Então, acho que a paz de espírito, saber que é uma pessoa que vai me completar, que vai ter o respeito por mim, foi uma coisa única, diferente. Você encontrou um fruto da terapia do amor. Uma mulher forte, que tinha valores, que tinha princípios, né? E aquilo, você se apaixonou por aquilo. Completamente. Eu acho que era tudo o que ele queria, mas ele estava procurando nos lugares errados, né? Eu também não entendia nada daquilo, mas eu acho que a lição principal foi agir fora da emoção, com a razão, né? Eu aprendi a agir com a minha razão. Antes de me apaixonar, antes de me entregar, eu vou olhar quem é essa pessoa, vou ver se é uma pessoa certa para mim. Né? Não vou me envolver num problema de novo, né? E ele achou tudo aquilo que ele queria, porque eu lembro no começo do nosso relacionamento, por exemplo, né? Que eu falei, olha, a gente conversou, teve uma conversa, mentira não existe, né? Palavra é sim ou não, é preto, é branco. Então ele começava a falar, puxa, eu sempre quis uma mulher assim, eu lembro que ele falava. Esse era meu lema, né? A gente aprendeu aqui, né? Tanto eu quanto ele, a construir esse relacionamento, né? Porque eu não sabia que o relacionamento você precisava aprender. E hoje eu vejo que é que nem um idioma. Ou você aprende por um exemplo, ou você aprende estudando. E é isso que eu faço, né? Que eu fiz durante todo esse tempo, né? Estudei direitinho, fiz a lição de casa e aprendi. E a gente aplicando, a gente consegue ter uma vida harmoniosa, né? O Luiz escuta muito o que a Cris fala, da atenção, de ouvir, ele é um excelente ouvinte, né? Me dá super atenção. Das 15 coisas. E a gente pratica e dá super certo, entendeu? É isso. Então, vocês estão convictos que encontraram a pessoa com quem vocês querem fazer a vida, né? Formar uma família e construir uma vida juntos. Você tem essa certeza, Luiz, por isso você a pediu em noivado, em casamento. Né? Foi exatamente isso. Então, depois que eu tive essa certeza, eu falei, agora vou fazer direitinho. Eu vou namorar por um prazo, né, 1 ano e 8 meses, vou noivar e depois eu vou casar. Cumprir todas as etapas, não fazer de trás para frente, né? O que eu fazia, test drive, se não deu, experiência. E você fazia 3 meses também. Tinha uma regra que era o prazo de experiência de 3 meses, prorrogável mais 3, se desse certo a gente contrata, senão... Meu Deus. Então era mais ou menos assim. Quer dizer, então agora a Marcela e o Luiz estão aí às portas de realizar o sonho da vida deles, que por tanto tempo escapuliu por entre os dedos. E talvez você também, que tem lutado tanto para realizar o sonho de se casar, de formar uma família e não tem conseguido, você acha que talvez não é para você não nasceu para isso, e você começa a culpar os homens, culpar as mulheres, etc. Mas a grande realidade é que você que tem que tomar a responsabilidade para você, para as suas mãos. E através das nossas palestras da Terapia do Amor, nós temos ajudado os solteiros, divorciados, viúvos a realizar o sonho de se casar e ser feliz. E nós vamos falar sobre isso nesta quinta-feira, né, Cristiane? Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Você vai começar uma nova história e muito em breve, preste atenção no que eu vou falar para você. Deixa eu levantar para falar isso aqui. Preste atenção no que eu vou falar para você. Se você seguir o que a Marcela e o Luiz seguiram, em breve vocês vão estar aqui, no lugar deles, contando a sua história. Se você acredita nisso, então nós nos encontramos nesta quinta-feira, às 10 da manhã ou às 8 da noite. Se você não acredita, continue tentando do seu jeito. Depois a gente se fala. Tá bom? Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Marcela. Obrigado. Nós vamos agora a uma breve pausa e já vamos voltar para responder perguntas dos nossos alunos. Não saia daí. Se você quiser enviar a sua pergunta, acesse o site escoladoamorresponde.com. O sucesso e o fracasso da vida amorosa de uma pessoa tem muito a ver com o que ela vivencia dentro de casa. Você foi criado pela mãe e não teve contato com seu pai. Sofreu o impacto da separação.
Presenciou brigas e agressões em casa. Ameaças fizeram parte da sua infância. Vícios, traições. Os exemplos negativos em casa podem deixar marcas profundas e influenciá-lo a cometer erros irreparáveis. Mas você pode evitar e até mudar esse quadro. Saiba como é possível construir uma família começando com um relacionamento bem-sucedido. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Após viver 2 namoros bem complicados, com brigas e traições, Daniele trouxe algumas frustrações para o seu relacionamento. O meu atual relacionamento era, assim, muita desconfiança. Por mais que ele não estivesse fazendo nada de errado, não tinha nada de errado, mas na minha cabeça tinha. Por quê? Por causa daqueles outros relacionamentos que eu tive. Essas bagagens negativas passaram a incomodar Luciano, que não conseguia resolver os problemas do casal. Com o passar do tempo veio as diferenças, né? As bagagens dos relacionamentos anteriores, que veio a questão da desconfiança, de você querer provar as coisas e não conseguir, aí aquele sentimento de impotência, né? De falar, poxa, não consigo fazer uma pessoa feliz, e automaticamente não conseguia ser feliz também. Então era um amor muito forte, mas muito difícil de convívio, né? Daniele era muito desconfiada. O simples fato de Luciano estar no celular era motivo de briga. Foi chegar, ele tá mexendo no celular ou alguma coisa assim, eu chegar e achar que ele tá falando com alguém, com alguma outra mulher e chegar já falando um monte pra ele, brigando com ele mesmo. Parecia que era alguma coisa que tomava conta de mim e falava, não, vai lá porque ele tá fazendo alguma coisa de errado. Mas não era, né? E eu me sentia mal depois porque ele não tinha culpa. Uma destas brigas foi o ponto final para esta história de amor. Tiveram 2 brigas, uma que fez com que a gente se separasse por um tempo, que foi muito ruim mesmo. E aí a gente acabou voltando, tentando, só que a gente voltou, acho que de uma forma não muito certa. Porque a gente voltou sim, porque a gente se amava, a gente sabia o que a gente tinha que fazer, só que a gente não conseguia. Daniele percebeu que precisava de ajuda e, através dos programas de TV com o Renato e a Cristiane Cardoso, encontrou a solução para o seu relacionamento. Nós começamos um tempo a acompanhar a Escola do Amor, foi ela que me apresentou a Escola do Amor pela TV. E aí depois de um tempo, aí a gente viu que as coisas começaram a melhorar e parecia que as coisas eram faladas pra gente diretamente, né? Começamos a vir aqui, ler o livro, então vivenciar mais. As lições que eles receberam fez com que as mudanças começassem a surgir. A gente começou a colocar em prática, né, tudo que a gente veio frequentando, que a gente veio vivenciando, tanto na palestra, quanto nos livros, quanto no programa, e começamos a ficar mais firme aqui. E cada palestra que a gente via parece que ele tá, tá vendo? Vocês não vieram? Tô falando que é para vocês entenderem, né? E aí a gente começou a ficar mais confortável e a compreensão começou a vir mais fácil. E vale muito a pena porque tudo que é falado é pra gente, parece que é pra gente, né? Pra gente levar pro dia a dia e não adianta só vir, sentar e escutar. Tem que levar para a vida, né, para o dia a dia. Após 3 meses participando das palestras, o casal está cada dia mais unido. A gente tem aprendido e curtido mais a vida junto, né? A questão do respeito, eu acredito que a gente tem entendido mais a cobrança um do outro e não está difícil de ceder. Estamos vivendo um conto de fadas, que tenho certeza que vai durar para a vida toda, né? Que hoje é só felicidade. Hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso. Então, toda quinta-feira, para manter isso daqui, não há esforço nenhum. As pessoas estão aprendendo a se curar dos seus relacionamentos anteriores que fracassaram, a restaurar
o seu eu, reconstruir o seu eu, para que então possam reconstruir o casamento. Essa é a história de praticamente todos os casais e as pessoas que nós apresentamos a vocês aqui neste programa, que seguem este padrão, né? A pessoa primeiro ela tem que se curar, depois ela tem que se refazer, né? Se reconstruir, se levantar, ficar bem, para depois o relacionamento ficar bem. É porque, Renato, você vê, a pessoa precisa estar bem para fazer o que ela precisa fazer. Você vê a história da Marcela. A Marcela, ela não estava bem antes e ela vivia entrando em outros novos relacionamentos e esses relacionamentos davam errado. Não faziam bem para ela, não eram saudáveis. Quando ela se curou, ela se reconstruiu, quando ela encontrou o Luiz, então ela já sabia o que dava errado e o que dava certo. E ela já estava bem. Então, quando você não está bem ainda, você quer fazer um relacionamento dar certo, você não consegue, porque você não está bem. Mas quando você fica bem, você esposa, você ficar bem, você remover essa mania que você tem de ficar atrás, essa obsessão que você tem com seu namorado, com seu marido, sabe? Você que está sempre vendo coisas, você é muito ciumenta, você é muito ciumento. Você chega a pensar em matar a pessoa se ela te deixar. Quer dizer, você não está bem, você precisa mudar. A outra pessoa, ela pode ter os seus erros, mas enquanto você for essa pessoa que você é, que você tem sido, você não vai conseguir fazer isso funcionar. Nem com essa pessoa e nem com ninguém mais. Ninguém. Então você tem que começar um trabalho de reavaliação da sua vida. Tirar o que não presta, o que foi errado, porque muitas coisas aconteceram na sua vida que nem foram sua culpa. Muitas coisas você herdou lá do seu pai, como a Marcela falou aqui, que pelo fato dela não ter tido pai, o pai abandonou a mãe dela quando descobriu que ela estava grávida, não é? Então, que culpa a Marcela teve disso? Mas teve impacto, ela cresceu sem pai, carente, e isso afetou os relacionamentos dela. Tudo bem, ela não teve culpa de ter a falta do pai na vida dela, mas ela teria a culpa de continuar errando, sabendo que havia uma outra forma, uma forma melhor de conduzir a vida dela. Foi o que ela descobriu através das palestras e ela fez a mudança. Então, você tem que identificar o que está errado, o que está quebrado na sua vida. Coisas que você já foi programado para fazer e errar por causa da sua experiência de vida, por causa da sua família ou ausência dela. E tudo isso precisa ser desconstruído de você, tirado de você e você se fazer uma nova pessoa para que você possa ser feliz no amor. Nós estamos fazendo esse trabalho, começamos agora em 2017, o trabalho da reconstrução do eu na terapia do amor. E você que já começou com a gente, não falte nesta quinta-feira. E você que ainda não começou, você que realmente quer uma vida nova, mas você não sabe como fazer essa vida nova. Então, esteja com a gente nesta quinta-feira para começar a reconstrução do seu eu. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor. Às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. As 7 fases da reconstrução do eu continua nesta quinta-feira, às 10 da manhã, às 8 da noite,
com a Cristiane e comigo, e também às 15 horas com o Cucato e com a Cíntia. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Vamos à primeira pergunta. Comecei a namorar, um moço ele veio me pedir namoro para os meus pais, só que no segundo mês a gente estava brigando muito, então ele chegou no acordo da gente terminar, logo que completou o terceiro. Só que eu acredito que ele ainda realmente gosta de mim, porque ele falou que gosta, só que o certo no momento ele não estava me fazendo feliz, então no momento era melhor a gente terminar. Mas eu queria a ajuda de vocês para poder reconquistá-lo e acabar com essas brigas. E eu queria saber o que eu posso fazer para a gente voltar. Pois é, amiga, você falou assim, eu queria reconquistá-lo, né? Mas ele já falou que gosta de você. Então a questão do sentimento não é um problema em si, né? As pessoas às vezes pensam que, não, se ele gostar um pouco mais de mim, ele vai ficar comigo. E não é isso. O sentimento vocês têm, mas o sentimento não é tudo para que um relacionamento funcione. Você já se perguntou por que vocês brigam? O que causa as brigas? O que causa as brigas? Seria ciúme? Seria comportamentos diferentes que vocês têm? Formas diferentes de ver o mundo, ver as coisas? O que é que você... que leva vocês a brigarem? Porque enquanto você não descobrir o que leva vocês a brigarem, esse relacionamento não tem futuro. Pode gostar um do outro. Você pode gostar, vocês podem voltar, mas vocês vão continuar brigando. Então a pergunta correta não é como reconquistá-lo. A pergunta correta é: por que nós brigávamos tanto e qual a razão dessas brigas? Ou seja, as minhas brigas com ele tinham razão de ser? Ou seja, ele tem comportamentos que são inaceitáveis? Ou eu tenho comportamentos? Ou vice-versa. Então, se é da parte dele, se ele tem comportamentos, digamos que vocês brigavam porque ele vivia com conversa com outras mulheres, sendo que está namorando com você. Então, isso é um comportamento inaceitável. Você está namorando com uma pessoa, você espera exclusividade. Se ele não aceita exclusividade, então ele não serve para você. Acabou, ponto final. Mata esse sentimento no teu coração e parte para outra. Agora, se as brigas entre vocês vinham porque talvez você é uma pessoa muito difícil, metódica, sistemática, você quer que ele se encaixe num ideal que você idealizou, então você que tem que olhar para esse comportamento seu e ver como você precisa mudar e ser mais maleável, mais flexível. Eu acho que em 2 meses de relacionamento, tantas brigas não era para estar acontecendo. 2 meses as pessoas ainda estão se conhecendo. Como pode? 2 meses estar brigando tanto? Às vezes, Renato, as pessoas começam um relacionamento já na corrida, né? Na velocidade. Já começa a dormir junto, já começa a ter sexo. E aí você tira toda aquela expectativa que tinha que haver no namoro, de você conquistar. Agora não precisa mais conquistar, porque vocês já estão dormindo juntos. Então vocês já deram muita intimidade um para o outro. Tanta intimidade que você se acha no direito de mandar na outra pessoa, de criticar outra pessoa, de julgar outra pessoa. Então agora você entende porque às vezes o sexo no namoro não é bom para o namoro. Porque te dá muita intimidade para outra pessoa. Você já se entregou para uma pessoa sem estar ainda naquela fase em que vocês sabem que essa é a pessoa que você vai se entregar. Então, as brigas aumentam muito mais. Você pode ver que as pessoas que têm relacionamento sexual, normalmente no namoro, no relacionamento que não é casamento, normalmente elas brigam muito. Porque não tem mais respeito. Né? Já dormi com você, agora não tem mais respeito. Não tem mais nada que conquistar, nada que esconder e você já está no papo, em outras palavras. O que você vai fazer agora, em outras palavras? Então, amiga, eu não sei se é o seu caso, mas com certeza você tem que avaliar o que aconteceu e você tem que se olhar. Eu recomendo que você leia o nosso livro Namoro Blindado para você se conhecer, para te ajudar a se conhecer e entender a cabeça do teu ex-namorado também. Por que vocês brigaram tanto? Ali no livro vocês vão entender
Nós falamos ali por que os casais brigam. Nós falamos ali por que as pessoas muitas vezes não são compatíveis dentro de um relacionamento. Elas gostam uma da outra, mas não são compatíveis. E não adianta você gostar de alguém que não é compatível com você. Ok? Então leia o livro. Não fique desesperado, ele diz que gosta de você. Me parece até ser uma boa pessoa, porque foi falar com seus pais para iniciar o namoro. De repente, vocês ainda podem voltar, mas precisam primeiro se preparar. Vocês entraram numa situação que vocês claramente não estavam preparados, tá bom? Então se prepare e se você quiser ajuda, venha para a palestra da Terapia do Amor que você vai conhecer exatamente como conduzir um relacionamento, tá bom? Vamos a mais uma pergunta da Mônica, lá de Minas Gerais. O meu marido é muito agressivo, tanto fisicamente como verbal. Me separei dele por causa dessa situação, porém moramos dentro da mesma casa e ele sai com as outras meninas. O que eu faço? Já não suporto mais essa situação. Ele não sai da casa, eu não tenho para onde ir, já não aceito mais, já não aguento mais essa situação. A agravante do seu problema é que ele é agressivo. E aí está um grande perigo, um grande problema. Você diz que não tem para onde ir. Então, eu não sei se isso você se refere financeiramente ou se você não tem nenhum parente perto de você que possa te dar apoio. Idealmente, quando você está sofrendo agressão, abuso num relacionamento, especialmente a mulher, né? Geralmente é a mulher na mão de um homem, você, mulher, tem que buscar apoio em algum familiar. Você tem que buscar apoio no seu pai, na sua mãe, um irmão mais velho, um tio, alguém que você confie e que vai poder te amparar, vai poder te dar apoio. Para que você, então, tenha um lugar para você ficar, até que você tome as atitudes, as providências necessárias para se desfazer desta pessoa. Então, por exemplo, possivelmente você vai precisar se separar dele, buscar advogado, buscar ordem protetiva, vai ter que fazer todo o trâmite legal para encerrar esta união. Mas você não pode ficar exposta enquanto você faz isso, porque se ele já foi agressivo com você, é perigoso. É perigoso, porque se você, por exemplo, fala assim, então vou reportar você na polícia. E aí você reporta ele na polícia e aí você chega em casa, você apanha. E pode até matar. Muitas mulheres morrem assim. Infelizmente, então, no nosso país, as leis você não tem que realmente achar um lugar para ficar, amiga. Você tem que achar um lugar para te dar o apoio, para você, então, fazer o que você precisa fazer. Porque ele precisa ser reportado, sim. Ele precisa passar pela polícia. A polícia precisa saber disso. A delegacia de mulher precisa saber. Mas você precisa se proteger antes disso. Nós temos um projeto chamado Projeto Raab, que esse projeto dá apoio às mulheres que estão nessa situação. Se você gostaria, nós temos aí também em Minas Gerais esse projeto, você pode mandar um e-mail para esse e-mail, projetoraab@gmail.com. projetoraab@gmail.com. Ou você pode acessar o site projetoraab.org. E nós temos mulheres, nós temos ali voluntárias que são advogadas, que são pessoas que trabalham no setor, como é que fala o nome? Assistente social? Assistentes sociais nós temos. Então, elas vão poder te dar mais informação de como você pode fazer isso. E também dar um apoio, né? Espiritual, conselho, elas vão sentar com você. Inclusive, a Terapia do Amor tem esse trabalho também. As pessoas que vêm na Terapia do Amor, quando elas chegam mais cedo, nós temos essas voluntárias desse projeto ali, antes da reunião, atendendo as pessoas. Isso. Então, independente de você continuar nesse relacionamento, caso ele venha mudar lá na frente ou não, ou você ir partir para um outro relacionamento mais tarde, você vai precisar se curar disso. Desses traumas que ficaram em você por causa desse abuso, dessa agressão, as agressões que você sofreu. Então você precisa se tratar, se curar disso agora. Nós temos visto no nosso trabalho que homens como o seu marido, que são agressivos, que agridem a esposa e tudo mais, são homens com problemas, eles precisam de ajuda também. Muitas vezes eles não são más pessoas, mas eles fazem más coisas, eles precisam perder a mulher, perder o casamento, perder a família, para entender que não é assim que se procede com alguém.
Então, por isso nós normalmente defendemos a separação temporária para que haja uma mensagem clara. Eu não vou tolerar mais isso e se você quiser continuar, você vai ter que buscar ajuda. Então, ele pode mudar, sim. Ele pode, se ele quiser buscar ajuda, mas ele tem que buscar ajuda independente de você. Agora, você tem que fazer a sua parte. Tem que se ajudar, né? Isso. Nós temos visto casais que se restauram, homens que mudam, etc. Mas o caminho tem que ser trilhado, tá bom? Você deve procurar, em primeiro lugar, priorizar a sua segurança. Veja, por exemplo, o caso da Vanessa. A Vanessa, ela viveu em um relacionamento abusivo por muitos anos. E ela precisou se tratar, se curar, para poder se livrar daqueles traumas do passado. Veja só. Bom, minha história, quando eu cheguei aqui, eu cheguei toda traumatizada, né? Eu fui fruto de uma gravidez indesejada e eu sofri as consequências dessa convivência, né? Eu era muito agredida, muito xingada, né? Eu não era amada, né? Ela sempre deixou claro que eu era um problema, que eu não deveria ter nascido. Então eu comecei a aceitar culpas que não eram minhas. Eu achava que eu era um problema. Aí, dos 7 anos aos 11 anos, eu fui abusada por 3 homens diferentes próximos da minha família. Então, eu fui crescendo com esse vazio, me sentindo extremamente carente e achei que, quando eu encontrasse alguém, isso ia passar. Eu ia ter a minha família, eu ia estar com alguém que me escolheu, não como a minha mãe que ficou comigo por obrigação. Só que eu estava ferida. E pessoas feridas não tem como fazer a escolha certa, né? Então, eu acabava escolhendo pessoas que aparentemente eram bons rapazes, que trabalhavam, estudavam como eu, tinham família, mas eles abusavam de mim do mesmo jeito, né? Então, eles terminavam comigo toda hora, terminavam e voltavam, não tinham compromisso comigo, me traíam. E em um relacionamento que foi menos abusivo, a pessoa me respeitava, gostava de mim, eu também não conseguia ficar bem, porque eu não conseguia receber o amor daquela pessoa e acreditar que eu era importante. Então, eu era insegura, eu era ciumenta e também não ficava bem com ninguém, nem com quem era errado, nem com quem era certo, porque eu tinha um problema, eu estava ferida, né? E aí, a minha carência foi aumentando, porque a cada relacionamento que eu tinha, eu não saía mais experiente, eu saía mais ferida, mais sedenta de amor, né? E eu não entendia por que aquilo acontecia. E acabei me casando e sofri infinitamente mais do que eu já vinha sofrendo, né? Porque eu fui agredida no meu casamento por 6 anos. Eu não tinha paz, porque eu ficava tentando achar em mim respostas para aquilo que está acontecendo. Porque eu falava, eu devo ser um problema, porque minha mãe não me amou. Eu estava sempre carregando um peso enorme da vida toda. Então, foi assim que eu cheguei, destruída, com histórico de traumas, né? E aqui eu fui ouvindo as palestras, fui me limpando mesmo de muita dor que eu estava trazendo, né? Carregando, de muita culpa que eu tinha. E a minha vida foi transformada, porque eu vi que eu tinha coragem, eu tinha força para fazer o que eu nunca fiz. Eu tinha condições de me amar. Me amar não se tornou um desafio, era natural. Eu me achar bonita, eu me achar capaz, não era um esforço. E não era só no dia que eu me arrumava, era nos piores dias, eu continuava me sentindo bem. O meu interior tinha mudado. Eu não precisava das circunstâncias para ficar bem, né? E aí eu consegui romper com aquele relacionamento abusivo. E todo o medo que eu tinha antes de romper, do que ia ser da minha vida, o que ia ser de mim, né? Eu não conseguia. Não só nesse relacionamento, nenhum relacionamento ruim eu conseguia terminar. E mesmo eles não sendo bons para mim, quando eles terminavam, eu queria morrer. Eu queria morrer. Depois, não. Eu vi que eu tinha capacidade de ficar bem sem aquele... Eu não precisava mais daquilo. E não só daquele relacionamento. Eu não precisava, mesmo de um relacionamento bom, eu não preciso dele para ficar bem. Eu já estou bem. Eu estou inteira,
né? Eu não estou com um buraco precisando de alguém ou com um vazio precisando ser curada, não. A minha história foi resolvida, a minha história de vida, né? When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor. Às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Jocelino e a Rose são pessoas maduras. Foram 2 pessoas das quase 18 mil que realizaram o sonho de se casar em 2016, o ano passado, através da Terapia do Amor. Acompanhe a história deles. Eu cheguei esse ano na terapia arrasado. Eu não queria, na verdade, conhecer ninguém de mulher, porque a vida era difícil, o passado foi muito difícil, complicado, então, para mulher, para mim, nenhuma se via mais. Eu queria isolar e viver eu e meu filho só, e mais ninguém. Mas eu fui convidado a participar da terapia e ali houve uma palestra muito boa e aquilo foi me lapidando, tirando aqueles defeitos que eu tinha, que talvez provocou também outros discórdias no passado, e na realidade hoje eu sou muito feliz. Desculpe perguntar, o senhor tem que idade? Eu tenho 63 anos, não tenho vergonha. 33 anos só decepções. Vários relacionamentos? 2. Não foi legal. Só que a vida financeira era boa, porque eu trabalhava. Mas eu pensei nessa parte, esqueci da vida amorosa. Aí que foi tal negócio que aconteceu, porque você não dá tempo para a pessoa também. Eu também fui culpado. Assumo minha culpa. Eu peço perdão ao passado e hoje eu tenho que correr para frente, esquecer o passado, que minha vida vai seguir à frente e eu não tenho arrependimento de nada de conhecer a Terapia do Amor, a palestra que teve. Então o senhor veio e foi curado desse passado? Estou curado, estou satisfeito. Os 2, começou o ano de 2016, solteiros, ele divorciado, eu solteira com 44 anos, solteira. Ele desiludido da vida, não querendo saber de mulher nenhuma. E eu cheia de traumas do passado, porque eu cresci num lar destruído, num lar que só tinha brigas, contendas com os meus pais, traições, e minha mãe só falava que eu tinha que crescer, me formar, me ser uma boa profissional, ganhar dinheiro para não depender de marido nenhum. Se um dia eu viesse me casar, não dependesse de homem. Então, assim, financeiramente eu tinha que me bancar. E eu cresci com isso. Então, assim, eu tive alguns namoros, mas sempre na hora do casamento eu acabava caindo fora porque eu achava que não ia dar certo. Porque assim como eu via meu pai traindo a minha mãe, os homens iam me trair. Então, foi assim que a gente começou o ano de 2016. Então, as mulheres te deram trauma de mulher e uma mulher te deu trauma de homem. Exatamente. Sua mãe. Minha mãe. Né? Até os 44 anos solteira. Aí, como vocês se encontraram? Hoje vocês estão juntos? Participando da palestra, eu faz 2 anos, né? Ele faz 1 ano que a gente estava participando da palestra. Eu fui curada, ele também. Eu deixei os traumas para trás. E esse ano de 2016, nós nos conhecemos, namoramos, noivamos e estamos terminando o ano casados. Quanto tempo de relacionamento antes de casar? 7 meses. Em 7 meses namoraram, noivaram e casaram. Isso. Estão casados há quanto tempo? Semana que vem vai fazer 3 meses. 3 meses. Então está aí, você quer também realizar o sonho de se casar? Nesta quinta-feira, nós vamos fazer exatamente esse trabalho. Vamos ajudar você a realizar este sonho. O Cristiano e eu estaremos às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão,
Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Mas a terapia do amor acontece em todo o Brasil e o mesmo estará acontecendo em todas as localidades. Bom, vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora. Obrigado, alunos, e até lá. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.